Temos falado sobre a maturidade da igreja. Uma igreja madura é uma igreja que vai além de qualquer número de pessoas, vai além de qualquer número de ministérios, de serviços, de trabalhos realizados, vai além de qualquer número que expresse um poder aquisitivo. Uma igreja madura, biblicamente falando, é uma igreja que apresenta três coisas: amor, fé e esperança. Amor, fé e esperança. Temos trabalhado nessa primeira parte sobre o maior de todos, que é o amor. Os mandamentos bíblicos sobre o amor só podem ser praticados no contexto do corpo de Cristo, da igreja. Mandamentos sobre amai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente. São mandamentos que são expressos no contexto da igreja de Cristo. Nós vimos alguns exemplos que a Bíblia apresenta sobre o amor. Um exemplo negativo de falta de amor é da igreja de Corinto. Lá havia abundância de dons, mas faltava o amor. Tudo era feito na carne, mas não com amor. Era uma igreja imatura, porque lá não havia amor. Vimos também dois exemplos positivos: as igrejas de Éfeso e também de Filipos. Paulo agradecia a Deus pela existência do amor dessas comunidades cristãs. O amor era reflexo de uma vida rendida a Deus. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele salientou que o amor é a expressão de unidade. Quando a igreja está unida em amor, ela está vivendo o Evangelho de Cristo. O amor, portanto, é sinal de maturidade. Amor não é expresso em palavras. Por mais que os sábios, por mais que os poetas tentem definir ou expressar amor, não consegue. Vai muito além de palavras. Mas ele pode ser visto através do comportamento, das atitudes, da maneira como cada um se porta no relacionamento para com o seu próximo. No contexto cristão, o amor faz duas coisas: edifica a igreja e há também uma ponte para o mundo. Na primeira parte, quanto à edificação da igreja, a maior evidência de conversão de uma pessoa a Cristo é a presença do amor na vida. A maneira como a pessoa ama a Deus e como ela ama o seu próximo. Não adianta apenas ela dizer: eu sou cristã, se ela não tiver amor a Deus acima de tudo e ao próximo. A atitude mais característica de quem ama é a obediência. O belo exemplo da igreja de Éfeso, citado por Paulo, e tido como motivo de oração, de gratidão, de louvor a Deus, alguns anos depois se transformou num tipo de um pesadelo para a comunidade cristã. Uma igreja que começou muito bem, demonstrando um amor autêntico, verdadeiro, para com Deus e uns para com os outros. Mas aos poucos, o amor deixou de ser praticado ali naquela comunidade. Os cristãos foram se esquecendo de cultivá-lo, de cuidar dele, de amar. O amor foi abandonado. O
quando Jesus escreveu aquelas 7 cartas lá no Apocalipse, uma das cartas foi endereçada à igreja de Éfeso. Começou com uma palavra muito forte de elogio àquela igreja, pelo zelo que ela tinha, pelo dinamismo, mas de repente houve uma palavra de repreensão àquela igreja. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Houve uma palavra muito forte para que a igreja logo se arrependesse e voltasse à prática do primeiro amor. Senão ela sofreria as consequências desse abandono. Uma advertência para nós. O amor precisa ser cultivado, praticado. Senão ele esfria. Senão a chama apaga. E se abandonarmos o primeiro amor, como a igreja de Éfeso, também sofreremos as consequências disso. O amor não acaba, mas ele esfria. Como um corpo local é edificado em amor? Nós vimos isso no sábado passado. O comportamento mais esperado do amor é o serviço, expresso na cooperação, no pastoreio, na disponibilidade, no apoio, no auxílio, no consolo e encorajamento, na sujeição, no perdão, na honestidade, na hospitalidade, na instrução e na oração. Estas coisas todas no contexto da igreja. É assim que a igreja é edificada em amor, na medida que os crentes se envolvem uns com os outros, cuidam uns dos outros, servem uns aos outros, encorajam uns aos outros, e assim um vai se unindo. A unidade vai se estabelecendo. A igreja vai se estruturando, vai se fortalecendo, vai crescendo. Hoje nós veremos na segunda parte o corpo local como ponte para o mundo. O corpo local como ponte para o mundo. Achei muito interessante a foto, a gravura exposta aí. 2 montanhas e uma enorme ponte ligando uma à outra. Este vazio ilustra muito bem a separação que existe entre o ser humano, que ainda não foi alcançado por Cristo Jesus, e aquele que já foi alcançado por Cristo Jesus. Há uma separação, há uma distância, mas o Senhor quer que nós, assim como Ele fez, busquemos aquele que ainda não se encontrou com Cristo. E como transportar de um lado ao outro? Como sair do lugar onde estamos e chegar no lugar onde está aquele outro que ainda não conhece o amor de Cristo? É exatamente pela prática do amor. É o amor que serve de ponte, que liga aqueles que estão em Cristo e aqueles que ainda não estão em Cristo. Nós vamos ler algumas passagens das Escrituras, começando pelo Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, no capítulo 13. Percebam uma verdade tão latente dita por Jesus,
nos versículos 34 e 35, no 34, diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vejam que o maior e melhor testemunho de vida é a prática do amor. É o modo mais convincente de que estamos em Cristo, é o exercício do amor. Se não amarmos, não adianta nada falarmos que Cristo está em nosso coração. Ninguém vai acreditar. Mas se tivermos amor uns pelos outros, o testemunho será fiel e verdadeiro. Lucas, capítulo 19, no versículo 10, falando da missão, da sua missão, Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus foi um grande homem, não resta dúvida. Uma pessoa bondosa em extremo, misericordiosa, poderosa em seus feitos. Quantos sinais, quantos milagres não fez e continua fazendo. Jesus foi um mestre por excelência. Seus sermões estão aí na Bíblia, estão em tantos outros escritos, reproduzidos em tantas línguas, em tantos idiomas. Entretanto, a missão de Jesus não foi a de ser um grande mestre, a de ser um poderoso em obras. A missão de Jesus não foi a missão de um revolucionário, mas foi a missão de Salvador. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. E nisso está também a missão da igreja. É muito bom estarmos aqui reunidos num lugar gostoso, aconchegante, entre pessoas conhecidas. Mas a nossa missão, por melhor que seja este momento e este lugar, é de buscar e salvar aquele que ainda está perdido. Essa é a nossa missão. É para isso que Jesus veio e é para isso que ele instituiu a sua igreja. Deu essa missão a ela, de buscar e salvar aquele que ainda está perdido, como um dia nós fomos encontrados e salvos por Jesus. João capítulo 17, antes de Jesus ser preso, condenado, levado à cruz para ser morto, antes de ressuscitar e voltar para os céus, uma das preciosas orações que Jesus fez foi deixada registrada neste Evangelho de João. É a chamada oração sacerdotal. Veja que Jesus, dentre outras coisas, pediu, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É o versículo 21. A unidade,
Assim como há uma unidade na Santíssima Trindade, esta unidade o Senhor deseja que exista e seja vista em nós. Unidos, vivendo em amor, para que o mundo creia. Se formos um corpo dividido, separado, cheio de confusão, cheio de intrigas e discórdias, como o mundo conhecerá a Cristo? Não podemos nos esquecer que somos o corpo de Cristo. O mundo enxerga Cristo pelos seus servos. Se somos servos de Deus, o mundo está de olho em nós, procurando ver a Cristo, procurando conhecer a Cristo. É na nossa vivência de amor, em unidade, uns com os outros e todos com o Pai, que somos reconhecidos como discípulos de Jesus. No final do Evangelho de João, no capítulo 20, nós dissemos que Jesus fez grandes sinais e maravilhas. Percebam estes dois versículos no final do capítulo 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus não fez sinais e milagres para demonstrar o poder que ele tinha. Em nenhum momento houve a intenção de exibição de poder, de demonstração de autoridade. Os sinais não eram as coisas mais importantes no ministério de Jesus. Os sinais eram para testificar a mensagem que ele pregava. Eram instrumentos de Deus para a condução de pessoas a Cristo, à salvação, ao Salvador, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A igreja entendeu muito bem isso nos primeiros dias. Percebam os versículos 1 a 4 de Hebreus 2. Hebreus 2, de 1 a 4, ela tinha plena consciência dessa verdade. Quando, na exortação feita pelo autor da carta, foi registrado o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e de toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A igreja tinha plena consciência de que os sinais e maravilhas operados pelo Senhor eram para comprovar a veracidade da sua mensagem e a intenção do Senhor de levar pessoas à salvação. Porém, o mais importante de todos os sinais que pode ser praticado na igreja e através da igreja do Senhor é o amor, é a prática do amor.
1 aos Coríntios 13, um dos textos que usamos no nosso primeiro estudo, depois de mostrar algumas coisas que estão presentes ali na igreja de Corinto, aqueles dons espetaculares, aquela abundância de recursos humanos, materiais e espirituais. Veja que Paulo diz no versículo 8: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E Paulo poderia citar uma porção de outras coisas. Havendo riqueza de liderança, passará. Havendo riqueza material, financeira, isso também passará. De outros recursos, sejam lá quais forem, passarão. Tudo neste mundo passa. E passa rapidamente. O amor jamais acaba. Aquilo que permanece para sempre, conforme o versículo 13, são a fé, a esperança e o amor. É isso que permanece. Tudo que fazemos pelas pessoas, ou tudo que damos a elas, um dia isso cai no esquecimento. Mas se amarmos verdadeiramente o próximo, isto jamais será esquecido. E é isso que importa. E é isso que permanece para sempre. Como um corpo local é uma ponte para o mundo, vamos ver de modo prático algumas coisas que podem ser vivenciadas por nós, que servirão de poderoso instrumento, testemunho ao mundo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 11 e 12. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 11 e 12. Paulo está falando, no final do versículo 10, ainda diz: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente. Cuidado que é vosso trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Como que podemos testemunhar o amor de Cristo diante daqueles que ainda não conhecem o Senhor? Trabalhando. Não vivendo às custas dos outros, explorando os outros, na dependência dos outros, se podemos trabalhar, se podemos fazer alguma coisa. Não combina cristianismo com vagabundagem. Não combina cristianismo com preguiça. Não combina cristianismo com exploração. Não combina cristianismo com nenhuma atitude de querer viver a boa vida esperando que os outros façam alguma coisa por ele, para o seu sustento. O cristão, ele precisa viver dignamente no mundo, trabalhando, se esforçando, fazendo a sua parte. Não pode, de maneira nenhuma,
se portar com indignidade para com os de fora. Outra coisa, servindo com respeito. 1 Timóteo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O cristão também trabalha para seu sustento. E ele precisa considerar os seus superiores com dignidade, com respeito. Antes de tudo, precisa ser agradecido. E esta é uma questão tão séria, porque quantos patrões não reclamam dos seus empregados cristãos o mau exemplo que dão? É inadmissível para o cristão ser motivo de comentário negativo do seu patrão. Ele precisa ser respeitoso, precisa ser trabalhador, precisa ser honesto, precisa vestir a camisa, precisa dar tudo de si. É questão de testemunho, é questão de honra, é questão de dar brilho à pessoa de Jesus e à palavra do Senhor. Acima ainda dos superiores, o nosso maior senhor aqui na terra é o cliente. É o cliente, é dele que vem o nosso sustento, humanamente falando. O reverencial nosso pode ser, se não tivermos outro, pode e deve ser o bom atendimento. A cortesia, a gentileza, a forma carinhosa como tratamos o nosso cliente, a bondade, o sorriso, o respeito. Ninguém vai comprar aquilo que vendemos se não tratamos bem. Isto orna a doutrina do Senhor, orna o testemunho cristão. Quando servimos com honestidade, quando servimos com verdade, quando não passamos o cliente para trás, enganando com algum tipo de fraude, com algum tipo de engano, só para lucrarmos mais. O peso precisa ser justo. A medida precisa ser justa. Isto orna a doutrina de Cristo. É assim que somos ponte para o mundo. Qualificando os hábitos, 1 Coríntios 10, 31, 33. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vejam aí a missão nossa. Qualquer coisa que venhamos a fazer precisa ser feito para a glória de Deus. A nossa ida a um restaurante precisa ser para a glória de Deus.
Tanto aquilo que comemos, quanto aquilo que bebemos. A nossa ida a uma loja de comércio precisa ser para a glória de Deus, quanto aquilo que adquirimos. A nossa ida a qualquer lugar, para qualquer coisa que seja feita, precisa ser para a glória de Deus. Mesmo quando vamos a uma quadra, a uma praça esportiva, precisa ser para a glória de Deus. No relacionamento uns com os outros, precisa ser para a glória de Deus. Nós não podemos jamais ser pedra de tropeço. Para quem quer que seja. Nosso objetivo é que sejam salvos. Se viermos a ser pedra de tropeço para os outros, com o nosso mau testemunho, quando falarmos do amor de Cristo, ninguém vai acreditar. Porque se falamos que o Senhor transforma a vida e a nossa não foi transformada ainda, que credibilidade teremos? Que credibilidade a nossa palavra terá de transformação se a nossa própria vida ainda não foi transformada, vista pelo nosso mau testemunho? Portando-se com moderação. Pastor Pedro agora quem fala, 1 Pedro 2, 12. 1 de Pedro 2, 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nem sempre a gente tem essa noção, mas a gente precisa ter. As pessoas estão sempre de olho em nós. Em como nos portamos, aquilo que falamos, como procedemos, como agimos, como reagimos. Estão olhando, e já que estão olhando, precisamos manter firme o nosso bom testemunho. Se já fazendo o que é certo, somos alvos de crítica, quanto mais se fizermos algo errado. Se da nossa boca não saírem palavras agradáveis, proveitosas, se as nossas conversas não forem nada edificantes, construtivas, se os nossos atos forem cheios de maldade, de malícia, se as nossas ações forem recheadas de soberba, de orgulho, de trapace, se as nossas reações forem sempre na carne, continuamos sendo seres humanos, sujeitos aos erros, em palavras, em pensamentos, em atitudes. É bem verdade isto. Mas o Senhor está em nós. Ele qualifica tudo na nossa vida. Para que quando falarmos ou fizermos qualquer coisa, possamos mostrar a diferença de uma vida que está em Cristo e de uma vida que ainda não conhece a Cristo. Se nós reagirmos às provocações que os outros fazem, do mesmo jeito, na carne, que vantagem haverá nisso? Nenhuma. É nesse sentido que o Senhor Jesus diz: se alguém te ferir num lado do rosto, vire outro. Vire outro. Não é ser bobo, não é ser trouxa, não é querer ser saco de pancada para ninguém. Não é isso que Jesus está falando. Mas ele está dizendo que nós precisamos ser controlados. E mostrar
o lado positivo de alguém que está sendo trabalhado por Deus, usado por Deus, para que aquele que não conhece a Cristo venha a conhecê-lo. Cultivando a harmonia familiar, ainda aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Assim como Pedro falou estas palavras para as mulheres, também são apropriadas as palavras aos maridos, aos pais, aos filhos. Todos nós nos relacionamos em família. Todos nós nos relacionamos com marido e com mulher, com pais e filhos, entre irmãos. A harmonia familiar é um poderoso instrumento da presença de Cristo. A harmonia familiar chama atenção lá fora. Sim, lá fora. Onde os valores da família estão sendo cada vez mais esquecidos e jogados na lata do lixo. Onde a própria família não tem sido respeitada, não tem sido valorizada. Quando lá fora se olha para dentro da igreja e observa-se famílias cristãs que vivem em harmonia, vivem os valores verdadeiros do Evangelho, isso chama a atenção. Eles ficam admirados, encantados, como é que pode, no século XXI, vocês ainda viverem desse jeito em família. É a oportunidade que temos e teremos de testemunhar que estamos sujeitos aos mesmos problemas que todos têm. Mas Cristo é o nosso refúgio. Cristo é a solução para os problemas. É o incentivo e a nossa motivação. Esforçar-se por viver bem dentro de casa é um grande desafio para nós nesse século XXI. E que precisamos levar a sério como ferramenta de evangelização. Orando pelos outros e pelas autoridades. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui se fala duas coisas, em favor de todos os homens e em favor daqueles que se acham vestidos de autoridade. As pessoas à nossa volta passam por problemas sérios. Nós mencionamos no começo a situação do Carlos, ali da Andressa, a situação da Paula, e poderíamos continuar citando a porção de outros nomes de pessoas que estão em dificuldades. Orar por essas pessoas é um poderoso instrumento de evangelização e testemunho que podemos usar. Orar com essas pessoas faz muito bem para elas, como faz para nós. Estar com esses atribulados, não apenas dizer de longe, olha, eu estou orando por você. Estar com a pessoa. Essa semana alguém me pediu para orar.
e falou comigo que tinha uma tarefa dificílima para cumprir. E ela não sabia por onde começar. Precisava falar com alguém com dificuldade. E então nós instruímos. E oramos com ela. Oramos por ela. E é isso que a igreja tem de fazer. Orar pelas pessoas. Orar com as pessoas. Não são as nossas palavras e não são as nossas soluções que vão resolver os problemas que enfrentam. Mas é o poder do Evangelho que resolve. Podemos, no caso de pessoas doentes, encaminhar para médicos, hospitais, clínicas. Mas se o Senhor não operar na pessoa, todo o tratamento da ciência se perderá, não terá efeito. Podemos encaminhar pessoas com dificuldade na área trabalhista, na área jurídica. Podemos encaminhar para os profissionais do ramo. Mas se Deus não estiver presente, as soluções que eles derem não serão efetivas. A oração é um poderoso instrumento. Muito pode crucificar essa súplica dos justos. Agora, quantas vezes nós não assumimos o compromisso de oração e falhamos desse compromisso ao esquecer deles? Dizemos, vamos orar, e não oramos. Vão orar, mas a gente nunca volta a falar com a pessoa para ver como que está, se foi resolvido, não foi. É importante orar. É importante acompanhar e ver a resposta de Deus, para que ela saiba que foi Deus quem agiu. A oração pelas pessoas, pelas autoridades. Nós sabemos que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para onde ele quiser. O coração dos nossos governantes está nas mãos do Senhor. Do nosso presidente, do nosso Congresso Nacional, senadores, deputados, das nossas assembleias legislativas, das nossas câmaras municipais, das nossas prefeituras. O coração deles todos estão nas mãos do Senhor e precisamos orar. Com os nossos olhos vemos quantas sujeiras em todo lugar, em todo canto. A maldade e a corrupção em toda parte. Mas precisamos crer que Deus pode mudar essa situação. Temos de orar por elas, em vez de ficar só lamentando e criticando. Fazendo coro àqueles que se manifestam contrários aos governos. A manifestação é livre, temos direito até de nos manifestar. Mas o principal dever nosso é de orar. Sendo sábio para falar e agir. Colossenses 4, 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. 1 de Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Sempre preparados para responder. Não precisamos falar toda hora.
Não precisamos sair com uma caixinha de som, com um microfone na mão, pregando o evangelho nas praças, nos cantos da cidade. Podemos até fazer isso, devemos fazer. Muitas vezes, o nosso procedimento fala mais alto. Mas tem vezes que as palavras são precisas. E nem sempre sabemos o que falar, como falar. Temos medo, temos vergonha, timidez. O Espírito Santo é quem dá poder e sabedoria para falar. Temos que estar confiados nele, sempre prontos, orando, meditando, alimentando da palavra do Senhor, que uma hora, tudo aquilo que Deus tem posto no nosso coração vai ser necessário pôr para fora para falar em benefício de alguém. Finalmente, amando. Amando, sobretudo, a todos. Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, fazeis demais. Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amar a todos, da forma como precisar, como Deus quiser, na hora que Deus quiser, no lugar que Deus quiser, a todos, não somente aqueles que nos amam e nos fazem bem, mas também aqueles que nos maltratam, também aqueles que falam contra nós, aqueles que pisam, aqueles que incomodam, aqueles que são como que espinhos na carne, pedras nos sapatos. Amar e orar. Tem vezes que não é fácil. Tem vezes que somos demais humilhados, desrespeitados, desonrados. Mas é o nosso dever. É pedir graça para Deus. É pedir força para Deus. É pedir amor para Deus, para que Ele nos enche disso. Para que possamos amar a todos. É o modo como Deus escolheu e decidiu alcançar o mundo pela prática do amor. E nós somos o corpo de Cristo. A presença de Deus no mundo. A ponte que liga o trono da graça até o lugar onde estão as pessoas necessitadas, que precisam de um socorro, de um auxílio, de uma valorização, que precisam de vida. E pela prática do amor. Antigamente dizia-se que cão e gato eram inimigos. Hoje a gente vê alguns vídeos e tem porção de histórias que mostram que isso não é totalmente verdade. Há muitos cães e gatos que são amigos. Mas vamos pensar na possibilidade de que fossem os maiores e mais terríveis inimigos. A pergunta é, será que é possível? Será que eu consigo amar a todos? Talvez você e eu tenhamos limitações. Mas vamos confiar naquele que é amor. O nosso Deus.
daquele que tem todo o amor, que pode nos encher, transbordar e aperfeiçoar este amor para que possamos alcançar os outros, mesmo os nossos mais terríveis inimigos, mas com a prática do amor e com o amor que vamos vencer as dificuldades. Amém?